Eu escolhi como tema para nossa reflexão hoje, olhando o mundo antigo para entender o mundo atual, com base em Êxodo 7, aí a partir do versículo 3, e não só aí, mas todo esse período das pragas, mas começando aí quando Deus vai falar que ele endureceu já o coração de Faraó, ou seja, Deus ainda nem mandou o cara aí, já está falando assim, ó, o negócio vai ser brabo para você, se prepara, porque eu estou te enviando para uma tarefa difícil. Na verdade, nada que a gente tem como missão de Deus é algo fácil. Se fosse fácil, Deus não chamaria a nós, Deus chamaria qualquer um outro, mas quando Deus tem uma missão para a gente precisa já prever as dificuldades. Só que aqui ele está falando já para Moisés, tipo assim, dando uma deixa para ele, ó, Moisés, vai lá, mas o Faraó vai ser alguém que eu estou trabalhando no coração dele. Se a gente fizer uma leitura muito simples desse período, até muito explícito pela Record, né, os 10 mandamentos que tem feito um grande sucesso no meio dos evangélicos, a gente vai entender o que? Faraó é um homem que se acha Deus enfrentando um Deus. A gente olha lá Faraó naquela imagem, né, e a gente acha assim, não, mas como que o cara não entende Deus? Como que o cara não aceita? Por que o cara tem um coração tão duro? Não só pelo que a gente leu, mas Deus já adiantando para ele, prevendo para ele. Mas pensa, a pessoa que foi criada como Deus, ela era filho de Deus. Faraó nasceu assim. Ele via o pai dele como sendo Deus, ele era um deusinho, ou ele era filho de Deus, e ele toma posse não de um reinado, de um povo, mas ele toma posse de uma divindade, onde que se torna muito fácil tudo ser da vontade dele. Por quê? Porque ele é o rei, porque ele é que manda em tudo. Então, essa pessoa vai entender o que existe um outro Deus? Eu quero não, bonito. Obrigado. Você é linda. Mas se a gente pensar, o que isso tem a ver com a nossa vida, com o que a gente está vivendo hoje, onde a gente só ouve falar de crise. Era uma crise? Leva ela para lá, Nara. Era uma crise naquele tempo? Claro que era uma crise. Por exemplo, uma das pragas foi a morte dos rebanhos do povo egípcio. Agora tu imagina, o cara tinha lá não sei quantas ovelhas, bois e vacas, etc., e morreu tudo. Os escravos que ele tinha, aquela casa ou aquela empresa, como que a gente pode dizer assim, entrou em crise. Assim é o Brasil, mas como se a gente pudesse aplicar, seria assim, vemos hoje alguns homens se achando Deus lá no Planalto, e outros que não só se acham Deus porque são soberbos, mas também se acham Deus porque se acham no direito de julgar. Ah não, a culpa é da Dilma, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Na verdade, nós, quando julgamos essas pessoas como sendo culpadas, nós também estamos nos endeusando, porque só Deus pode julgar. Mas assim, olhando para a história bíblica, de entre os dois povos, eu vejo dois povos em um mesmo propósito de Deus, onde um povo não consegue ouvir a Deus, no caso seria os egípcios, e o outro povo não conhece a Deus. Aí você, peraí, mas o povo de Deus, o povo de Israel não conhece Deus? Eu não sei como está sendo na novela, mas o estudo da palavra, a gente vai ver que é isso mesmo, porque se conhecesse Deus, não seriam escravos. Eu falei também para vocês um tempo atrás sobre a caminhada de José, que foi aí
o príncipe do Egito, né? Ele governou todo esse, e ele que traz o povo para o Egito, dá as melhores terras do Egito para o seu povo, para o seu pai, para os seus irmãos, e aquele povo não consegue administrar bem isso, e aí se tornam escravos, já se tornaram escravos de José na época. Antes de José morrer, o povo de Israel já era escravo de José, ou já era escravo do Egito. Então, a escravidão não foi designada por Deus, é fruto da nossa, no caso, se a gente se colocar, né? É fruto das nossas escolhas certas ou erradas. Tem muita gente que culpa até o diabo por ações pessoais dela. Tinha uma frase, essas frases do Facebook que chama atenção, que fala assim: não culpe o destino pelas tuas escolhas. E é simplesmente assim. O povo era escravo e ainda não reconheciam, não conheciam Deus. E aí eu escrevi assim: com toda a sua majestade, Faraó nunca tinha se humilhado, não só esse, mas nenhum dos outros faraós tinham se humilhados a ninguém. Eles nem sabiam como, para quê e os porquês de você ter que se humilhar diante de um Deus. Mesmo eles tendo várias outras divindades, ele era Deus. Ele é maior do que o boi lá que morreu agora na novela, né? Do que os outros e tal. Ele era Deus. Então como que você vai confrontar alguém agora com um Deus novo e que sim é detentor de tudo? É claro que para Deus não é impossível, mas o próprio Deus já adianta. É como se Deus falasse assim para Moisés: Moisés, se eu quisesse, nem mandaria você. Eu mesmo amoleceria o coração de Faraó, me revelaria a ele, chegava lá num trovão, uma nuvem, e ele ia. Só que o que eu entendo desse texto é que Deus está mostrando para Faraó que ele é Deus, mas concomitantemente está mostrando o povo de Deus que ele é Deus. Talvez a maior dificuldade da igreja hoje é não saber quem é Deus. E eu vejo a cada praga Deus se mostrando como Deus para o seu povo que não o conhecia. Nesse curso de serviço social que eu estou terminando agora, a gente faz uma leitura de Marx sobre o capitalismo, que é o sistema que reina sobre muitos países do mundo, e é o que a gente está vivendo. E aí, qualquer um que consegue ler o que Marx escreveu sobre o capitalismo vai entender que essa tal crise, esse demônio, a Dilma e tudo, não passa de algo comum no sistema que a gente está vivendo. Não tem nada anormal. Quer ver uma coisa escandalosa do capitalismo que pouca gente sabe, mas que está escrito lá? Que o capitalismo não permite que todas as pessoas estejam empregadas. Para o capitalismo precisa haver uma quantidade de pessoas desempregadas para poder ser um exército. Tem uma nomenclatura lá certinho, mas é como se fosse um exército de reserva. Por quê? Se tem 15 pessoas desempregadas e aí o salário dessas 15 pessoas era R$ 1.500, você está no meio das 15, eu vou e ofereço um salário de R$ 1.000, só que só tem uma vaga. Dos 15, 10 pode dizer que não quer, mas 5 fala assim: não, é melhor ganhar menos. E é assim que o capitalismo trabalha. Quando você vê lá, o desemprego aumentou, o pessoal tá tudo normal. Ele não quer saber se você está desempregado, se você tem conta para pagar. Então, o modelo, o sistema que a gente vive, esse sistema capitalismo, ele visa o lucro. Não interessa como que está vindo, se a tua família está passando fome por causa dos R$ 500 que ele tirou do seu salário, não interessa, o importante é tirar o lucro. Só que, eu dei até um exemplo, eu meto a mão no bolso e tiro aqui um dinheiro. Uma hora vai acabar o dinheiro do meu bolso, certo? Tá aqui agora o dinheiro. Olha, tá até cheque. Mas acabou o dinheiro do meu bolso. E aí agora, o que eu vou fazer? É nesse momento que entra a crise do capitalismo, porque ele não tem de onde tirar e ele precisa se reinventar, ou reinventar novos produtos e novas formas de ganhar dinheiro.
como eu falei da família que perdeu o gado, isso é o que o povo de Deus na época tinha que fazer. Reinventar uma outra forma. Eu era escravo aqui, todo dia de manhã eu ia lá, tirava o leite e entregava para o meu senhor. Só que agora Deus matou o boi dele, o que eu vou fazer? Vou lá tirar o leite do boi morto? Não. Tem que plantar alguma coisa, tem que pescar alguma coisa, entendeu? As crises virão nas nossas vidas, assim como foi lá no antigo, e somos nós que, nesse sistema que a gente vive hoje, que a gente tem que se reinventar. Sabe, reinventar uma outra forma de ganhar dinheiro. Eu estava comentando, uma pessoa passou por mim rindo à toa porque tinha vendido 40 sacolés em menos de uma hora. Essa mulher está em crise? Não está. Talvez se ela fosse empregada de não sei o que, o dinheiro, os 40 reais que ela ganhou em uma hora, ela levaria um dia inteiro para ganhar os 40 reais. Tem gente que trabalha com negócio de cabelo. Ontem a gente estava passando lá no bairro, todos os salões por onde a gente passou estavam abertos e com pessoas trabalhando. Tem crise nesse setor? Tem um amigo que trabalha vendendo esses projetos, esses produtos, não está em crise. Quem está em crise então? Quem fica de braços cruzados e não pode ver um ventinho contrário que fala: ai, a crise, estou sem dinheiro porque eu não vou fazer isso por causa da crise, não vou fazer aquilo por causa da crise. Depois eu escrevi: a crise nacional não pode atingir o povo de Deus. Por quê? Como no fato bíblico, quem foi atingido? Foi o escravo ou foi o senhor? Foi o senhor. E em todas as pragas, elas são dirigidas ao povo do Egito, e o povo de Israel está imune. O rebanho de Israel não foi atingido, o gafanhoto não comeu a lavoura do povo de Israel. A Bíblia fala assim, 1000 cairão do seu lado e 10.000 do outro lado e você não será atingido. A Bíblia está mentindo? Então, em outros textos vai mostrar que Deus é conosco. E por que a gente não acredita nisso? E aí eu acredito, é claro que os reflexos, sim, é impossível a gente ver 1000 cair de um lado, 10.000 do outro, não se compadecer, não ficar triste. A gente vê uma pessoa morta, isso já mexe com a gente. A gente viu na estrada um motoqueiro lá, um pedaço aqui, um pedaço ali. Só em passar por aquele lugar, assim, aquele ambiente de morte, já deixa a gente, os reflexos, né, já influenciam a gente. Mas não fui eu que morri, eu estava até de carro, nem estava de moto. Mas você não será atingido. Se a gente fizer uma leitura da Bíblia em diversos trechos da Bíblia, se a gente fizer uma leitura inspirada por Deus, revelada e atualizada pelo Espírito Santo, a gente vai ver que Deus sempre zela pelo seu povo. Deus sempre é conosco. Nós somos filhos do regente do universo. Não tem uma folha da árvore não cai se Deus não estiver no controle. Um fio de cabelo nosso, ela está mexendo no cabelo ali, um fio do cabelo dela não saiu sem Deus ter permitido. E aí a gente vai ficar chorando porque aumentou sim o biscoito. O biscoito que era R$1,99, fui no mercado esse dia, estava 3 e pouco. Eu falei, que mistério é esse? Não estou entendendo. Na hora eu não me atentei assim pro momento. Eu falei assim, poxa, mas eu vou levar, porque eu vim aqui comprar isso. Mas o certo era o quê? Tá caro, não come o biscoito, faz um bolo. Tá caro, não come o que tá caro, reinventa outra coisa. Mas tu vai pagar o dobro, o triplo por uma coisa que você sabe que não vale, nem vale isso. Então o que a gente precisa ter é a sabedoria, e Deus fala que se a gente pedir sabedoria, Ele vai nos dar, para a gente administrar os reflexos dessa crise, porque o povo de Deus não será atingido. Por último, o mistério está em a gente entender as pragas como sendo milagre de Deus. Porque se a gente olhar a praga como sendo um castigo para o povo do Egito, e entre aspas assim, um livramento para o povo de Israel, a gente não está entendendo que Deus quer mostrar que é Deus
no Egito e Deus em Israel. A fala de Deus para Faraó liberar o povo é para que o povo vá fazer um culto, uma celebração no deserto. É só isso que Deus quer. Por quê? Porque como escravo aquele povo não estava aguentando o tranco. Como escravo aquele povo já não estava louvando mais. Agora, quando eles saem, isso a gente vai ver muito claro, alguns vão falar que não era melhor ser escravo lá, porque eu tinha comida e bebida. Agora a gente está aqui no deserto, sol quente na cabeça. E cadê o Deus? E ainda fala para Moisés que você acha que o cemitério lá dos egípcios não tinha lugar para a gente? E por isso você nos trouxe para a gente morrer no deserto, para não ocupar o cemitério lá? Deus chama a gente para a vida e a gente fala assim: eu vou morrer. Se eu fizer isso, eu não vou sobreviver. Se eu não beber, se eu não ir em tal lugar, se eu não fizer isso, eu vou ser zoado, eu vou ser isso. Só que quando Deus te chama, Ele sabe o melhor para você. Ele tem o melhor para você. O deserto sem nada era o melhor que Deus tinha para aquele povo naquele momento. E aí eu costumo pensar o seguinte, que alguns ficaram para trás, que nem todos saíram junto com o povo de Israel. E aqueles que não se dispuseram, que não levantaram, não marcharam em direção ao deserto, que talvez tenham olhado para Moisés: mas o que eu vou fazer no deserto? Não, eu nem crente sou mais, eu vou ficar aqui mesmo. Esses não viram a glória de Deus. Imagina, uma nuvem de fogo à noite, não era só para clarear, era para aquecer o povo, porque o deserto à noite é frio. E aquela nuvem de dia não era só para proteger o povo do sol, mas era para também ajudar a refrescar, porque mesmo tendo sol, né, ali na sombra, o deserto também já é insuportável. E aí eu escrevi assim, que a praga que mais me chama a atenção é a praga onde fica tudo em trevas. E a Bíblia fala trevas palpáveis, é como se fossem as nuvens, aquela neblina forte, que não deixa que uma pessoa veja a outra. E eu acho que é essa praga que hoje a gente está vivendo, porque as pessoas não se olham, seja porque elas ficam no celular o dia todo, seja porque elas ficam vendo a televisão, seja porque ela está trancada dentro de casa. Tem gente com síndrome do pânico que não consegue botar a cara na janela. Ela está vendo alguém, está vendo pai, está vendo mãe, está vendo a vida lá fora? Não está. Então, fazendo aí uma comparação, tem muitas pessoas do mundo que não se enxergam mais. Filho que fica anos, eu acabei de falar que eu fiquei anos sem ver a minha tia, mas filhos que não veem o pai, não só um dia, 2 dias, mas pessoas que saem para a rua para abandonar realmente a família, para não ver. Enfim, Deus vem e fala para a gente com essa praga que a gente precisa ver o nosso próximo, porque ninguém vai amar o próximo como a si mesmo se não enxergar. Então a consequência daqueles que não conseguem ver o outro é não amar. Entrevistando um pessoal de rua, eles falaram que a coisa que deixa eles mais tristes não é a falta de comida, é a falta de uma cama, de um banho, mas é a invisibilidade dele, porque as pessoas nem olham para eles. Não olha porque fica com medo da pessoa te pedir alguma coisa. Ou até não. Então que a gente consiga olhar, sabe? E olhar o semelhante, não apenas com pena, mas sentir compaixão dele. E assim a gente entender que Deus tem um propósito muito maior nas nossas vidas, com aquilo que está acontecendo, e que a gente precisa abrir os nossos olhos para que a gente consiga
viver o que Deus quer para a gente. O povo não ficou eternamente no deserto, mas muitos que foram para o deserto morreram no deserto, sabe por quê? Porque não eram merecedores de entrar na terra prometida. Então que a gente pense sobre isso, sabe? Deus tem uma bênção para você, mas se você não passar pelo deserto, na companhia de Deus, na proteção de Deus, no cuidado de Deus, se livrando das coisas que é do Egito, das coisas que é do mundo, você pode não chegar a usufruir da bênção que Deus tem para vocês. E quem não usufruiu, sabe foi quem? Moisés. O povo todo, muitos morreram, né? Mas muitos entraram na terra prometida, mas o escolhido de Deus, o chamado de Deus, o cara que esquentou mais a cabeça com aquele povo de Deus, não entrou na terra prometida. Então que a gente pense isso e que a gente deixa o Espírito Santo se desenvolver através de nós, a ponto da gente conseguir ver além da crise, além dos acontecimentos e das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Desliga aí. Alguém quer fazer alguma pergunta?